nós vamos, em continuidade com a questão apresentada e discutida na semana passada sobre a regra da maioria, nós vamos discutir duas novas questões, uma levando essa questão da regra da maioria para o tema específico das eleições, não é? Pode parecer muito específico para o curso, né, a disciplina, que é ética e educação, mas eu acho que é fundamental essa discussão pelo seguinte, né? As eleições são, o momento das eleições são objetivamente, né, a oportunidade de se explicitar a articulação entre o interesse pessoal e o interesse coletivo, não é? A gente vive na sociedade, tem interesses pessoais, tem interesses coletivos, não estamos sozinhos, não é? E as eleições são regras, normas, não é, que articulam esses dois níveis de interesse. O puramente pessoal e o coletivo se traduz na ideia de cidadania, como a gente já conversou aqui em outros momentos. A cidadania consiste precisamente nessa articulação entre o interesse pessoal e o coletivo. E ao votar ou no momento de eleição, a gente está exercendo a cidadania. Mas a outra dimensão, onde entra a economia, que é a dimensão profissionalismo. O profissional, a ideia de profissional é também a de articulação entre, não o pessoal e o coletivo, mas o público e o privado, não é? E quando a gente fala do privado, a relação direta com o pessoal e o público com o coletivo. Mas é outro recorte, mas isso também é muito visível, marcante nos momentos de eleição. O dinheiro que rola, não é? As formas de eleição, o financiamento e como essa mistura público-privado é inevitável, mas pode contaminar um processo eleitoral. Eu já me referi aqui em outro momento a um livro do Galbraith, John Kenneth Galbraith, um livro chamado A Economia das Fraudes Inocentes, não é? Esse é o último livro do Galbraith, que morreu, acho que com 97 anos, e esse é um livro um pouco panfletário, mas muito sério, de uma pessoa que, uma idade assim provecta, né, exerceu todos os cargos e todas as responsabilidades no âmbito da economia, né? E ele critica que as fraudes inocentes, que são os ensinamentos das faculdades de economia, de administração pelo mundo. Ele está centrado nos Estados Unidos, mas fala especificamente de lá, mas se referindo aos cursos de economia no mundo, e que ensinam coisas que não existem na realidade, são um wishful thinking, né? Por exemplo, uma das fraudes inocentes aí é a distinção entre o público e o privado. E ele, para ilustrar como essa distinção é confusa, se refere precisamente aos momentos das eleições, não é? E também tem a ver com o processo eleitoral, indiretamente, o que ele se refere, assim, como um outro exemplo de uma fraude inocente, fraude porque é ensinado nos livros e tudo, mas ele diz, não é isso que ocorre, né? Um outro exemplo é a frase, entre aspas, os acionistas é que mandam numa empresa. Uma empresa de capital aberto, quem manda são os acionistas. A maioria, a regra da maioria é assim, quem tem 51% das ações, então determina o rumo da empresa, né? Ele diz, isso é uma fraude, não é assim que funciona. Você pode ter quantidade de ações que tiver, mas a empresa, ela não está sozinha, não é sua, e é encaminhada por uma série de outras decisões que vão muito além de quem tem a maioria. E isso tem um pouco a ver com as eleições, não é? Supostamente a gente elege e tudo, e de repente o controle se perde, o controle inteiro da situação, né? Então, se a ética se refere
a essa regulação da articulação entre o pessoal e o coletivo por meio de normas, isso é condição sine qua non para a vida assim, na sociedade, e se a questão ética mais geral, assim, mais funda é o que torna uma norma legítima, por que eu devo obedecer a uma norma, por que eu não posso trabalhar para mudar essa norma, não é? E quando, a partir de quando eu digo, essa não dá mais para encarar e eu tenho que procurar mudar, né? Isso se refere às normas em geral, mas isso se refere muito especificamente às normas que regulam a vida política, eleitoral, né? As normas assim eleitorais. Eu vi essa semana um livrinho chamado 4 Textos Excêntricos, e pega 4 pessoas bem notáveis, a Hannah Arendt, o Ortega y Gasset, o Bertrand Russell e a Eric Weil, e 4 textos sobre o professor, né? E saiu um livrinho, né? 4 textos excêntricos, são 4 visões assim sobre o trabalho do professor. E revendo esse texto essa semana, eu vi assim que um texto do Bertrand Russell é extremamente interessante, né? Que é o seguinte, um texto do Bertrand Russell sobre a função do professor. Ele diz, olha, a tarefa do professor, tarefa principal do professor, em qualquer nível que ele atue, não importa aí se é criança, adulto e tudo, né? Mas a principal tarefa do professor é assim, não é lutar contra o fanatismo. O fanatismo é coisa de quem tem uma ideia única na cabeça. Ideia única na cabeça, todo o resto não presta. A única coisa que presta é isso daqui. É assim que está caracterizado ali o fanatismo no texto, né? E ele diz, se eu fosse reduzir o trabalho do professor, assim, as funções mais essenciais, eu ia reduzir a 2. Uma é o combate ao fanatismo. Não dá para compactuar com isso, de que existe uma ideia boa que é a minha e todo o resto é uma porcaria. Não dá para viver em sociedade assim, não é? E a segunda função do professor, e vejam que como ele vê a função do professor, Bertrand Russell, filósofo, né, matemático em alto nível, é o combate ao extremismo, que está ligado à primeira, mas aqui ele está se referindo às polarizações, assim, há, não há, né? Grupos, que é ou isso, ou aquilo, e você tomar decisões baseadas, dizer, eu estou desse lado e não daquele, morte àquele outro lado, ou eu estou desse lado e morte ao outro, e isso daí, as guerras, de um modo geral, não é? Todas essas guerras, assim, que são polarizações de projetos, assim, projetos, radicalização de projetos. Então, eu diria assim, ter uma ideia só é uma das desgraças, uma ideia só, isso é o fanatismo, né? E se resumir a 2, há ou não há, é o extremismo. E se resumir a 2, assim, dizendo, ou eu estou desse lado ou eu estou daquele, e quem não está comigo é meu inimigo, né? Ele disse, o professor, se eu fosse reduzir a função do professor ao mínimo, essa é a tradução mais assim, nítida para o Bertrand Russell da função do professor. Isso aqui é interessante, porque não é fugir do há, não há, é transcender o há, não há, não é? Porque a criança vive do há ou não há, conto de fada. A criança começa por aí, é binária, não é? Mas você permanecer binário depois de adulto é que é o atraso de vida. A criança é o bem, o mal, o certo, o errado, a bruxa, a fada, o herói, o vilão, né? Mas isso está no meio do percurso.
da construção de uma consciência para ver o que é isso mesmo, o bem e o mal, né? E assim, o verdadeiro, o falso. Sair dessa é amadurecer. A vida não é um conto de fadas, né? E percebam que relação forte isso tem com a questão eleitoral, não é? Porque isso está presente em todas as áreas de atividade da gente, na vida, essa problemática, não é? A tolerância, está tudo aí. Agora, especificamente no momento das eleições, isso se manifesta de uma maneira, assim, muito... Maria, de uma maneira muito nítida. Por exemplo, o fanatismo. O fanatismo, no momento assim, das eleições, está caracterizado assim, principalmente pelo seguinte, ó, há dogmas a respeito da democracia e do regime democrático. Dogmas. Você falou um pouquinho contra isso, você não existe. Não tem nem polarização. Você é uma múmia paralítica e é deixado de lado mesmo. Não é? Dogmas, assim, terríveis em relação a isso, né? Olha, a propósito disso, uma professora francesa que a gente já usou aqui no dia que conversou sobre a autoridade, a Myriam Revaud-Dallon, lembra? É aquele livro Le Pouvoir des Commencements, o poder dos começos, a ideia de autoridade como essa ideia de a responsabilidade por começar algo nos outros, né? Esse é o livro mais recente da Myriam. Ela veio até ao Brasil e houve um lançamento aqui no Brasil. Esse livro é de 2010, né? E o título do livro é assim: Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie? Por que nós não amamos mais a democracia? É evidente que é uma ironia, né? Vindo de uma pessoa como ela. Mas são essas derrapadas democráticas, entre aspas, não é? E que, evidentemente, a mensagem do livro não é pau na democracia. Não, é dizer, tenho que conversar sobre isso daí, porque não dá para encarar assim, né? A democracia vira a ideia única. Aí a família tem que funcionar como se fosse uma democracia, a escola tem que funcionar como se fosse uma democracia, não é? Tudo vai funcionar como se fosse uma democracia, e isso é a ideia única, não é? Então, há um fanatismo até pela democracia. O que estou chamando aqui de fanatismo não é só do povo do mal, quem não está com a gente, quem não é democrata, falando de fanatismo, assim, no artigo do Bertrand Russell, como a ideia única, né? E isso não pode ser mais colocado em discussão, né? E é um pouquinho só isso a intenção dessa conversa nossa hoje. A gente vê como faltam elementos para a gente compreender, em geral, perfeitamente como se dá um processo eleitoral. Elementos, assim, técnicos, né? A matemática do processo, essas coisas, né? Então, nós vamos discutir isso aqui hoje. Para essa discussão, vamos tomar por base um teorema, isso mesmo, teorema no sentido matemático, que é uma coisa demonstrada, né? Demonstrada, obviamente, a partir de teoremas anteriores ou de verdades iniciais que não são discutíveis, não é? Mas um teorema chamado Teorema de Arrow. Arrow é um economista que ganhou o Nobel, não é? E que discute o conceito de função de bem-estar social. Função de bem-estar social, não é? E uma função de bem-estar social é uma função, em sentido matemático, que associa as escolhas
a uma coleção de escolhas individuais, uma escolha que seria representante dessas escolhas individuais. Ele está pensando em economia, em consumo e tudo, mas é inevitável que ele chegue a pensar no fenômeno, na questão eleitoral, não é? E fala, apesar de ser economista e estar interessado inicialmente, né, na função do bem-estar social de uma maneira muito mais ampla, o caso que é examinado e que o leva a um teorema interessantíssimo é o caso das eleições. Mas a eleição como um momento de quê? De articulação entre as posições pessoais e a posição coletiva, a que vai representar tudo, né? Então, o teorema do Arrow tem a ver com esse conceito, essa noção de função de bem-estar social. Para simplificar o nosso trabalho, imprimi até uns quadradinhos aí para a gente fazer o exercício prático, mas esse material vem aqui de vários livros, mas essencialmente desses dois livros, A Matemática das Eleições, né, um manual, mas um manual teórico, e o outro, o cálculo do consenso, de como se chega assim ao consentimento, né? E esse daqui tem mais matemática ainda, né? Mas nós vamos usar mais o mais simples, que está representado aí. Bom, uma série de questões se situa assim na antessala, antes da gente começar a examinar a matemática mesmo das eleições, né? Questões que ficam na antessala. Falar da democracia, como a Miriam Revaud-Dallon fala no livro dela, né, Por que não amamos mais a democracia? Falar de democracia é sinônimo de falar de regra da maioria? Não, isso a gente já conversou na semana passada, não é? No regime democrático mais perfeito, funcionando, elege-se o presidente. A regra da maioria sempre se refere a uma universalidade de interesses, colocando todos os cidadãos juntos, né, de um país. Então, todos são iguais perante a Constituição, perante as leis do país, né, todos são iguais, e nessa condição de iguais, aí elegem um representante, né? Cada um é um voto, tudo bem. Agora, para a coisa começar a funcionar, para tudo funcionar, é preciso que o presidente escolha ministros, né? Que existam tribunais, que exista isso. E aí as indicações não são universais, são específicas, são áreas específicas. Você poderia pensar, assim, que os juízes elegem seus representantes no judiciário, isso faria sentido, mas não que o povo se reúne todo e elege os juízes do tribunal, né? Você poderia pensar em que as universalidades internas funcionam democraticamente, mas sempre pressupondo que a universalidade quer dizer todo mundo igual, né? As leis que regulam caracterizam essa igualdade, né? Então, democracia não é sinônimo de regra da maioria. Uma segunda questão aí, ó, nesse roteiro simplório aí que eu coloquei para vocês. Quem vota? Essa é uma questão que hoje, com essa ideia única da democracia, não é? Isso já não está mais em discussão. Mas a democracia grega viveu com 6 a 7% da população votando, né? O resto não. O voto da mulher nos Estados Unidos, não é em Gana, nos Estados Unidos é coisa do século XX, do início, não é? Então, quem vota? Isso não é uma pergunta impertinente, não é? Então, é claro que a resposta tem que passar por... A que a gente está se referindo? Eleição para quê? Em que âmbito? Não é?
para presidente do Brasil e o país inteiro. Aí somos cidadãos, homem, mulher, não importa gênero, né? Somos todos iguais perante as leis, não é? Se está pensando na universalidade do país, né? Agora, dentro dessa universalidade tem os tomos. Tomos, quer dizer, as seções, né, específicas. E não dá para automaticamente, em cada tomo, eu assumir que todo mundo vota para eleger o que está ali naquele tomo, né? Então, quem vota não é uma questão desprezível. Falei dessa questão da mulher, mas isso é uma coisa superada hoje, né? Mas vejam, nos Estados Unidos, no sistema eleitoral, quem vota na eleição do presidente? Num primeiro momento, são as pessoas, os cidadãos mesmo. Mas a eleição se dá mesmo no âmbito dos delegados. Os delegados que são representantes dos estados, não é? E a briga inicial no interior de cada estado para orientar os delegados. E aí os delegados vão para a eleição do presidente comprometidos com quem ganhou no seu estado, né? Eles não vão mais lá votar como pessoa física, eles vão votar como representantes, né? Representantes lá do estado. E the winner takes all, quer dizer, ganhou no estado, todos os delegados têm que votar naquele que ganhou no estado. E são muitos por estado, é proporcional? É proporcional à população, tem uma relação de proporcionalidade com a população. Não sei exatamente quantos são, mas não é muito, né? Da ordem de, sei lá, 500 mil, né? Pessoas votando para decidir o presidente do país inteiro, né? Agora, esse voto intermediário já é orientado por um voto anterior, né? E vai por aí. Isso sem falar na questão dos partidos, na constituição dos partidos, que é outro nó, né? Muito mais sério esse nó aqui para nós do que, digamos, nos Estados Unidos, onde essencialmente existem dois grandes partidos, não é? E isso poderia parecer um extremismo nesse sentido de polarização, e em parte ou se é democrata, ou se não é, republicano, liberal ou conservador, né? Mas, ao mesmo tempo em que existe essa aparente polarização, não existe, nesse sentido do extremismo, na medida em que as regras para você sair candidato não são iguais aqui a nós.